palestra da CIPAT, focando principalmente nas mulheres, né, que é o nosso maior grupo hoje dentro do SMA. Temos aí a Raquel Ataíde, ela vai se apresentar um pouquinho, mas a Raquel, eu já fui paciente da Raquel e, assim, fiquei muito feliz quando ela aceitou estar conosco nessa primeira apresentação hoje, porque eu sei, reconheço aí a competência e o excelente trabalho que ela faz e o conhecimento mais aprofundado. É mãe recentemente também, então entende todas as dificuldades, né, de ter o primeiro filho, enfim, de começar aí uma vida cheia de desafios maternais. Então é isso, Raquel. Obrigada pela oportunidade e agora é contigo. Perfeito, muito obrigada, Fabi. Oi, gente. Eu espero que todas vocês estejam bem e animadas para falar um pouquinho de saúde feminina. Eu quero começar agradecendo o convite do SMA aí na figura da Fabi, que não foi minha paciente, ela é minha paciente. Ela pode não voltar para as consultas, mas ela é minha paciente. E eu amei o tema proposto porque quebrar os mitos é fortalecer a educação em saúde, que é a minha maneira favorita de praticar a medicina. Para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Raquel, eu sou ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal e pré-natal de alta complexidade. Eu sou casada com o Daniel, que trabalha com vocês, e mãe do Antônio, que tem um aninho e uns meses. Para quem gosta de mapa astral, como eu sou assustadoramente capricorniana, então eu amo trabalhar real oficial. E hoje o meu foco são os atendimentos individuais, com foco na humanização do cuidado e na medicina baseada em evidência. Antes da gente discutir os principais mitos da saúde feminina, que é nossa proposta aqui, eu queria revisar com vocês alguns conceitos que eu considero bastante importantes. E o primeiro deles é definir o que é saúde, né? A OMS, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. E isso é um conceito complexo até para os médicos, porque a gente está inserido num sistema que é muito que o sistema de saúde é risco orientado, ele não é necessariamente orientado para saúde. Então, a gente está sistematicamente avaliando o risco de doenças e não necessariamente implementando medidas que beneficiem a saúde da paciente. E a implementação desse sistema orientado para a saúde tem que ser baseado em 3 pilares. Primeiro, as evidências científicas, as melhores e mais atuais possíveis. Depois, a responsabilidade compartilhada, porque ninguém melhor do que a própria paciente para dizer o que funciona e o que não funciona e decidir sobre a própria vida. E depois, as diferenças socioculturais, porque não adianta eu propor um tratamento sem considerar o contexto daquela paciente. As minhas ações estão fadadas ao fracasso se eu tirar a paciente do contexto dela, da família, da sociedade em que ela está inserida. Mas afinal de contas, da onde que esses mitos em saúde surgem? Por que que eles surgem? Existe no nosso meio, uma desvalorização sistemática de sintomas e doenças que são exclusivamente femininos. Isso a gente nota, inclusive, no dinheiro que é gasto estudando doenças tipicamente masculinas versus doenças tipicamente femininas. A gente adiciona ainda uma cultura ocidental que é muito centrada na doença, na avaliação de risco, e não necessariamente na promoção de saúde. E daí a cereja do bolo é a busca por praticidade e redução de custo do próprio sistema médico hospitalar. O resultado é o medo. Para quem viu o Divertidamente, o medo impacta muito a nossa vida. E o medo de ficar doente, o medo de morrer, todo mundo tem, né? É claro que o paciente tem medo de ficar doente, porque todos nós temos. Por isso, a gente tende a pensar que quanto mais exames são realizados para investigar as possíveis doenças, melhor. É o famoso check-up geral. E é aí que mora o perigo. Porque o overdiagnosis, ou o sobretratamento, é um fenômeno no qual a gente diagnostica uma condição X que o paciente tem e a gente trata essa condição, mas no final a gente não muda o desfecho de saúde daquele paciente. E eu quero dar um exemplo para vocês.
Vamos supor a Maria, ela tem 30 anos e ela fez um ultrassom de mama de rotina, que eu tenho certeza que vários de vocês já fizeram. Esse ultrassom revelou um nódulo de mama com características absolutamente benignas. O fato desse nódulo existir, então, indicou que a Maria fizesse ultrassons periódicos a vida inteira para acompanhamento. Ela morreu aos 76 anos de infarto. Ou seja, o diagnóstico do nódulo de mama, ele foi totalmente desnecessário. Ele não teve nenhum objetivo de gerar saúde e ainda por cima onerou o sistema e gerou uma preocupação constante na Maria. Então, hoje, a tecnologia aplicada à medicina, quando nas mãos erradas, gera muitos diagnósticos assim, que são diagnósticos que geram preocupação, geram custos, às vezes geram intervenções absolutamente desnecessárias que vão ter uma repercussão, inclusive, negativa para a paciente. E isso não tem nada a ver com prevenção, isso é o medo. E assim como o paciente tem medo, o médico também tem medo, né? Então, quando a gente analisa os níveis da medicina preventiva, que é nosso objetivo quando fala em saúde, a gente tem alguns. Então, tem um nível primordial, que é o 5º nível, ele é meio novo ainda no mercado, mas são as ações governamentais como leis, por exemplo, não poder fumar em todos os lugares, é uma lei. E um investimento em infraestrutura, por exemplo, para ciclovias. Então, isso é um nível estratégico preventivo primordial. Temos a prevenção primária, que deveria ser o foco da atenção em saúde, que é prevenir o surgimento de doenças. Então, nela tá a vacina, a educação em saúde, as políticas públicas em geral. O nível secundário é detectar e tratar as doenças precocemente. E apesar de terem 2 níveis super importantes antes dele, é no secundário que a maioria dos médicos e a maioria dos pacientes coloca o maior peso e a maior importância. Daí a gente tem o nível terciário, que é reduzir o impacto de uma doença já estabelecida, com a intenção de melhorar a qualidade de vida daquele paciente, aumentar a expectativa de vida, mesmo quando existe o diagnóstico de uma doença. E o nível quaternário, que é exatamente evitar intervenções médicas desnecessárias e proteger o paciente de potenciais danos. Então, a gente, como paciente, a gente valoriza qual nível? O secundário. A gente acha que é um monte de exame e a gente faz diagnósticos absolutamente desnecessários que não vão gerar promoção de saúde, né? Mas o básico é o que tem mais evidência científica de promoção de saúde de longevidade com qualidade de vida. Então, vamos pensar de novo lá na Maria, que morreu de infarto, mas ficou acompanhando anual um nódulo de mama que não teve nada a ver? Se em vez de pedir o tal do ultrassom de mama, a gente tivesse conversado com ela sobre a importância da atividade física, da alimentação saudável, do controle de peso, do lazer, do controle emocional, será que o desfecho da Maria não teria sido melhor? Né? E a minha opinião é que sim, né? A gente tem que focar nas coisas certas. Agora, vamos parar a conceitualização e desmitificar algum dos principais conceitos ali na saúde feminina. E eu estava falando no começo da apresentação, mas caso vocês queiram fazer perguntas, me interrompam a qualquer momento, tá bom? Porque a intenção é a gente ter essa troca mesmo, né? Essa é uma apresentação ali informal e gostosa. Primeiro mito. Precisa fazer Papa Nicolau todo ano. Eu escolhi esse porque todo mundo consegue se identificar, né? E é uma verdade absoluta que a maioria das pessoas acredita e é um grande mito. Nenhum protocolo indica Papa Nicolau todo ano em mulheres saudáveis, nenhum, em nenhum lugar do mundo. Eu, sinceramente, parei de tentar entender porque tantos colegas pedem Papa Nicolau todo ano. Muitas vezes, inclusive, incluem a colposcopia, que é aquele exame de análise com microscópio, enfim, e biópsias absolutamente desnecessárias. Então, vamos contextualizar um pouquinho. O que é o Papa Nicolau? O Papa Nicolau é esse senhor aqui, o Jorge Papa Nicolau. Ele desenvolveu uma técnica de análise de um esfregado de células em uma lâmina. Então, o Papa Nicolau é a gente fazer uma citologia cervical. Eu coleto uma amostra do colo do útero da paciente, coloco numa lâmina e analiso no microscópio. E daí eu classifico essas células que eu identifiquei como normais ou alteradas. O objetivo é identificar lesões relacionadas ao câncer de colo do útero precocemente e assim poder tratá-las e evitar o surgimento desse câncer ou
descobrir o câncer e tratar de uma maneira mais simples, né? Mas é um exame de sensibilidade variada por conta da coleta, da qualidade da amostra e pode gerar falsos positivos e negativos. Quando ele é para ser realizado? Entre 25 e 64 anos. Então, mesmo que a paciente tenha iniciado atividade sexual com 16, é para coletar Papa Nicolau? Não, não é. É para começar com 25. Ah, mas eu tive 10 parceiros entre 16 e 25 anos. É para coletar Papa Nicolau? Não, não é. É para começar com 25 anos. Por que que existe esse corte de idade? Porque quando foi estudado realizar o Papa Nicolau em mulheres mais jovens de 25 anos, o que que gerou? Dano para essas mulheres sem alterar o desfecho, né? Então eu identifiquei lesões que no fim se resolveram sozinhas. A taxa de câncer abaixo dos 25 anos é praticamente nula. Então, eu não estou gerando saúde fazendo o Papa Nicolau antes de 25 anos. E daí a gente estabelece esse limite de 64, que alguns estudos já têm mostrado um pouquinho mais variável, de acordo com a expectativa de vida de cada país, né? Então, o limite de 64 anos ele foi estabelecido quando a nossa expectativa de vida era em torno dos 70, 70 e muitos. Conforme essa expectativa de vida aumenta, esse limite superior também tende a aumentar, tá? A gente faz 2 exames consecutivos, e se eles forem negativos, óbvio, fica com acompanhamento trienal, então a cada 3 anos. Ou um acompanhamento diferenciado de acordo com o resultado anterior obtido, né? Então, se os exames não foram negativos a partir dos 25 anos, daí a gente trata de acordo com o resultado, traça o nosso protocolo de acompanhamento de acordo com o resultado anterior obtido. Claro que existem também situações especiais, então pacientes que usam imunossupressores por algum motivo, que têm um estado de imunossupressão em geral, têm dificuldade de lutar contra o HPV, que é o vírus causador de lesões do colo do útero, e daí o nosso acompanhamento tem que ser um pouco mais de perto, tá? Hoje a orientação é que o Papa Nicolau seja coletado em meio líquido, então é uma técnica diferente de armazenamento da amostra que reduz muito a taxa de falsos positivos e negativos. E a gente pode e deve adicionar os testes moleculares para detecção do HPV, principalmente acima dos 30 anos. O HPV, ele pode vir com resultado negativo ou positivo. E o positivo a gente valoriza mais quando o subtipo é mais oncogênico. Então, existem milhares de subtipos de HPV, mas só alguns estão relacionados com lesões de câncer. Então, se eu tenho um HPV lá que não tem nada a ver com um câncer de colo do útero, minha preocupação é menor. Em compensação, se eu tenho um HPV, por exemplo, 16 ou 18, que são classicamente relacionados ao câncer, esse protocolo muda, tá bom? E para a gente detectar o HPV, é igualzinho o teste do que ficou famoso por conta do Covid. Então, a gente faz um PCR para HPV na amostra coletada no colo do útero, assim como a gente fazia o PCR para Covid na nasofaringe, né? Para vocês terem uma noção, se o Papa Nicolau é normal e o PCR para HPV na amostra do colo do útero é negativo, o intervalo de análise de um novo exame sobe para 5 anos. Sim, é 5 anos que você não precisa repetir esse exame. E o que eu tô falando para vocês é o que eu faço no meu dia a dia e o que eu faço para mim, né? Tanto que o meu último Papa Nicolau foi em 2019. E eu tô muito bem, obrigada com isso, porque eu realmente confio naquilo que eu tô apresentando para vocês. E tem um embasamento científico muito relevante. Mais importante ainda do que o Papa Nicolau, que é uma estratégia de prevenção secundária, é a prevenção primária. Então, a vacina contra o HPV existe, ela está amplamente disponível. No SUS, a gente tem a tetravalente, que cobre o subtipo 6, 11, 16 e 18, que são os mais associados com lesões de câncer mesmo. E ela está disponível para essa população. Então, para quem tem filho nessa idade ali, entre 9 e 14 anos, vai levar o filho no posto de saúde e receber essa vacina contra o HPV em dose única. Imunocomprometidos, vítimas de abuso sexual, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, que também tem essa vacina como direito no SUS. Usuários de profilaxia pré-exposição, que se relacionam com pacientes com HIV.
E pacientes portadores de papilomatose respiratória recorrente, que é uma doença um pouco mais específica, mas importante de ser mencionada também. Quero mencionar nesse momento que uma outra maneira de prevenção primária da infecção por HPV é o uso de preservativo, né? O HPV no colo do útero, ele tem transmissão sexual, ele é uma doença sexualmente transmissível, mas não vamos colocar o peso, a carga de uma doença sexualmente transmissível como outras, tá? Porque o HPV tem uma transmissão um pouco mais difundida na relação sexual. É meio quem tá na chuva vai se molhar. Então é muito difícil alguém se proteger 100%. Raquel, Ouvi? Oi, a, diga. a Daniele Landim tem uma pergunta. Por favor. Bom dia, doutora, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, doutora. Só voltando um pouco no tópico anterior, referente Bora. ao Papa Nicolau, que não necessariamente precisa, né, ter esse pedido, mas só para a gente entender que talvez a minha dúvida seja dos demais, a gente pode, de repente, na consulta de rotina, é, se negar ou falar que não necessariamente precisa desse pedido do Papa Nicolau? A gente tem essa opção? Com certeza, Dani, com certeza, porque é um dos pilares que a gente discutiu lá no começo da apresentação, que é a responsabilidade compartilhada. Eu sei que a gente tem um conceito de autoridade médica, né? Mas a Sim. autoridade, ela não pode ser um autoritarismo, né? O médico, ele Uhum. não decide o que vai fazer com você. E o médico tem que ter um papel de educador em saúde. Então, ele vai te aconselhar sobre o que é melhor no seu caso, baseado em evidências científicas, baseado no seu contexto sociocultural, Uhum. no protocolo de cada país que a gente está inserido, né? Porque o protocolo brasileiro é diferente do protocolo, sei lá, dinamarquês, por motivos que são específicos de cada população mesmo, e tá tudo bem com isso. Mas a gente pode e deve questionar. Ué, mas eu fiz, já faz, sei lá, uns 10 anos que eu tô fazendo Papai Nicolau, sempre dá normal. Eu preciso mesmo fazer todo ano? Exatamente. Que negócio é esse, né? E eu sei que, Sim. assim, parece uma coisa inofensiva, mas você vai ter que tirar a roupa, ficar em posição ginecológica, vai ser inserido um espéculo na sua vagina. Tem mulheres que têm desconforto, muito desconforto com isso. Não é tão simples. A nudez perto de uma pessoa não é uma coisa tão simples assim. Para fazer uma coisa que, afinal de contas, Uhum. é desnecessária, né? E ainda correr o risco de, num exame desnecessário, ser vista alguma alteração que ia ser resolvida, que não ia ter nenhum impacto, mas que vai te gerar muita preocupação, e potencialmente, inclusive, outros exames piores. E, Entendi. Dani, eu Tá quero, bom. eu quero aproveitar também a sua pergunta e falar, porque é muito comum quando a gente passa no ginecologista que já venha um pedidão, que é assim, o Papa Nicolau, que é a citologia cervical, a colposcopia e a vulvoscopia com biópsia, se necessário. Sim. Isso é criminoso. Não tem, não sei se é, assim, provavelmente vários de vocês já fizeram colposcopia na vida. Colposcopia é um exame muito desconfortável. Tem indicação, tá, gente? Não é pra demonizar a colposcopia, não é essa a intenção. Mas não é um exame de rotina. A colposcopia é um exame de segmento depois que eu pego lesão no Papa Nicolau. E, Hum. olha, de acordo com a lesão, né? Então, não, a colposcopia não é um exame de segmento básico. Então, ela não pode ser solicitada junto com o Papa Nicolau, porque a indicação dela é o Papa alterado. Então, solicitar junto simplesmente não faz Uhum. sentido nenhum. Entendido. Tá bom, obrigada, viu, Tá pelas bom? informações. Imagina. Obrigada eu. É, Então, falamos da vacina que está disponível no SUS, que é a tetravalente, e agora falamos um pouquinho do preservativo também, né? Que é uma outra forma de prevenção primária. E eu quero falar sobre a vacina nonavalente, né? Que foi aprovada aí pela Anvisa há alguns meses no Brasil. Ela é a Gardasil 9 e ela inclui os 4 subtipos da tetravalente e mais 5 subtipos também oncogênicos relacionados com lesões iniciais de câncer de colo do útero. Ela só está disponível na rede privada para pessoas de 9 a 45 anos, num esquema de 3 doses. Então, toma uma dose agora, uma daqui 2 meses e uma daqui 6 meses. Ela tem um preço bastante elevado. A maioria dos convênios médicos do seguro-saúde não tem cobertura de vacinação, né? Mas se você se encaixa
naquelas condições que eu falei anteriormente, então, algum grau de imunocomprometimento, usuário de PrEP, enfim, os convênios também, depois de uma certa discussão, acabam liberando a Gardasil 9 para aquelas pacientes, tá bom? Alguma pergunta sobre nossa primeira verdade absoluta, que é um grande mito? Não? Vou seguir. Qualquer coisa vocês me A interrompem de Cássia novo, tá? perguntou ali Cássia. quantas doses da vacina é necessária, mas acho que foi essa a resposta, né? Quando Então, toma. Cássia, quando a vacina surgiu, o SUS implementou em 2 doses. Ela surgiu no mercado em 3 doses, tá? Mesmo a tetravalente, em 3 doses. 0, toma uma agora, uma daqui 2 meses, uma daqui 6 meses. No SUS, já foi implementado num esquema de 2 doses. E recentemente ela mudou para dose única nas crianças de 9 a 14 anos. Por quê? Porque ao longo do tempo é feita uma análise, um estudo científico, que vai avaliar a cobertura com um mínimo de doses possível, né? Isso é custo eficaz. Então, se eu tenho um número X de vacinas e eu consigo dar menos doses em cada pessoa, garantindo uma proteção boa, eu também consigo vacinar mais gente, né? Então, o objetivo de ter reduzido para a dose única no SUS é porque a gente viu que a dose única em crianças de 9 a 14 anos, que na sua maioria ainda não começaram relação sexual, já tem uma eficácia muito, muito boa. E assim, o objetivo posterior é que eu consiga ampliar a minha cobertura, né? Então, isso é interessante. E daí, para as outras pessoas, o esquema é de 3 doses. Então, os imunocomprometidos vão receber um esquema de 3 doses, as vítimas de abuso sexual recebem um esquema de 3 doses, a depender do status vacinal anterior, e a Gardasil 9, a recomendação é um esquema de 3 doses, tá? É claro que a gente pode ter uma discussão ali também meio filosófica financeira sobre a real necessidade de 3 doses, mas não tem muito como a gente fugir disso nesse momento e é preconizado essas 3 doses mesmo, tá? Eu dei uma pesquisada nos valores, se vocês tiverem interesse nessa vacina, também eu tenho um código de desconto em alguns laboratórios e eu tenho 0 conflito de interesse, tá bom? Então, me procurem que eu passo esse código para vocês, se vocês quiserem. Mais alguma coisa? Não? Então vou passar. Verdade número 2, sentir cólica é normal. Isso eu ouvi do meu ginecologista, quando eu tinha lá 14 anos e morria de cólica todo mês. Ele me passou um anti-inflamatório, porque sentir cólica é normal, né? Então, tome quando você sentir, tome o remédio, a tendência é melhorar. E sentir cólica não é normal. É um mito que toda cólica é normal. Cólicas intensas e que afetam a vida daquele paciente não são normais e devem ser investigadas. Como é que eu sei isso? A minha dor não é a mesma do paciente, né? As dores são diferentes, as dores de cada paciente são diferentes. Então, quando chega alguém, ou quando você pensa, né, na sua cólica agora, será que a minha cólica afeta a minha qualidade de vida? Me impede de trabalhar? Me impede de ficar com os meus filhos? Eu tenho que ficar tomando muita medicação toda vez que eu fico menstruada? Isso não é normal, gente. Assim, aquela cólica que você lembra que tem útero quando tá menstruada, mas, sei lá, toma uma medicação simples, uma vez, depois esquece, ao longo do seu dia, tá tudo certo. Ok, a gente considerar que isso é normal. Mas quando afeta a sua habilidade de seguir a sua vida, a gente não tem como normalizar isso, tá bom? A gente tem algumas causas de dor pélvica crônica, e aqui estão listadas só as causas ginecológicas, mas tem causas urológicas, ortopédicas, enfim. A investigação da dor pélvica tem que ser muito criteriosa, por isso que eu coloquei o Dr. House ali. A gente tem tantas causas que às vezes elas se confundem, né? Então a gente tem que manter bastante critério nesse diagnóstico etiológico. E as mulheres demoram, em média, 4 anos entre procurar um atendimento médico por conta de um sintoma
de dor pélvica crônica e serem diagnosticadas com alguma coisa. Então, são 4 anos de dor, são 4 anos de dúvida, 4 anos de vários exames, alguns que são necessários, outros que não. Então, é muito tempo, né? Eu quero trazer uma ênfase na endometriose, porque ela é a principal causa ginecológica de dor pélvica crônica, tá? E ela afeta de 10 a 15% da população brasileira. Então, assim, numa sala com 100 pessoas, 10 podem ter, uma sala com 100 pessoas, uma pode ter endometriose e não necessariamente tá diagnosticada, tá bom? Não sei se vocês conhecem o conceito da doença, né? Mas a endometriose é uma doença em que as células da camada interna do útero, que está desenhadinho aqui, elas se alojam fora da cavidade uterina, que pode ser no próprio útero, só que do lado de fora, em outras estruturas abdominais, então ovário, ligamentos, intestino, bexiga. E isso provoca muita dor quando acontece, principalmente durante o período menstrual, mas pode ser dor ao longo de todo o mês, tá? Eu quero ressaltar que aqui o ultrassom transvaginal comum, que quase todo mundo já fez na vida, não é capaz de dar esse diagnóstico. Então, você pode ter uma paciente com muita endometriose, tem foco de endometriose na barriga inteira, vai, sei lá, num pronto-socorro ou vai num laboratório com um pedido de um ultrassom transvaginal, faz o ultrassom transvaginal e sai com essa resposta. Ah, tá tudo bem, seu ultrassom é normal. Tá, mas aquele exame não tem o objetivo de diagnosticar endometriose, por isso que ele tá normal. Quando a gente tem a suspeita de endometriose, a gente precisa lançar a mão de um ultrassom específico para a busca de endometriose. Ou de uma ressonância, né? Ou de ambos os exames, porque daí a gente junta e consegue. Cada um tem uma peculiaridade, né? O ultrassom consegue diagnosticar um pouquinho melhor os focos mais posteriores ao útero, que ficam atrás do útero, os focos intestinais. Em compensação, a ressonância traz alguns benefícios quando a gente fala de outros ligamentos, tá? Então, assim, se você tem cólica intensa, talvez também um desconforto na penetração profunda na relação sexual, a gente precisa investigar, e a gente precisa investigar a endometriose, né, entre outras causas de dor pélvica crônica, e a gente tem tratamento disponível para melhorar esses sintomas e, consequentemente, a qualidade de vida, tá? Então, não é para ficar com dor achando que é normal, ok? Eu vi, surgiu umas caixinhas de texto, então eu vi que tem perguntas. Sim. A primeira pergunta foi da Thalita. A Thalita perguntou, doutora, bom dia. E SOP, tem como tratar e não ter mais? Então, não tem, Thalita. A SOP, né? É a Síndrome dos Isso. Ovários Policísticos. A Síndrome dos Ovários Policísticos, ela é uma doença metabólica que tem alguns fenótipos. O que quer dizer isso? Tem paciente com SOP que parece que leu o livro e tem todos os sintomas da Síndrome dos Ovários Policísticos, e tem outras pacientes que fecham o diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos, mas tem poucos sintomas. Então, mesmo dentro da mesma doença, a gente tem manifestações diferentes nesse sentido. A SOP, ela está relacionada com o metabolismo. Então, ela é uma doença metabólica, está associada com resistência insulínica, aumento do risco de diabetes, e ela não tem cura, não tem como eu curar a SOP, né? Curar a SOP seria tirar seus 2 ovários e a gente não quer fazer isso. Não é essa a intenção. A boa notícia é que a SOP tem controle. Eu não sei se eu vou agradar muito você em falar quais são as principais medidas que têm um impacto positivo na síndrome dos ovários policísticos. Porque é dieta específica, e a dieta que mais tem evidência para síndrome dos ovários policísticos é a dieta cetogênica. E atividade física, principalmente musculação. E Thalita, é todo dia. Ai, meu Deus, é todo dia. Se tivesse um remédio era bem mais fácil, né? Mas não tem. Se você fizer uma dieta específica para SOP, normalmente orientada por nutricionista, tá? Tem algumas nutricionistas que são especialistas em saúde da mulher, né? Nessas condições de saúde da mulher.
e você fizer atividade física com musculação todos os dias, eu juro que a sua SOP vai melhorar. Juro, juro, juro. Vi também que alguém perguntou: é verdade que o anticoncepcional ajuda na SOP? É verdade que ele ajuda na SOP. Ele é o tratamento da SOP? Não necessariamente. Isso é uma decisão entre médico e paciente. Então, quando a gente fala de os principais sintomas da SOP, são sintomas assim: acne, queda de cabelo, irregularidade menstrual. Isso, o anticoncepcional, alguns anticoncepcionais, tá? Porque nem todo anticoncepcional tem a mesma composição de hormônio, mas alguns anticoncepcionais disponíveis no mercado vão ajudar na pele. Vai ajudar na pele. Vai ajudar na queda de cabelo e vai regularizar a menstruação. Por quê? Porque o anticoncepcional bloqueia o seu eixo, o seu ciclo menstrual, e o seu sangramento pela privação do anticoncepcional quando você faz a pausa vai ser cíclico. Então, é ruim eu usar um anticoncepcional na SOP? Não, não é ruim, mas eu não posso simplesmente usar o anticoncepcional sem passar esse conceito para paciente de que o real tratamento da SOP é atividade física e dieta. E o anticoncepcional é um aliado no controle dos sintomas enquanto eu estou implementando essas medidas principais, tá? O que mais temos de perguntas? Doutora, tivemos outra pergunta. Doutora, qual o melhor tratamento para endometriose, para evitar a cirurgia? Tenho e descobri no parto cesárea e sinto fortes dores nas costas, principalmente quando estou no período menstrual. Uhum. Não existe um melhor tratamento, tá? Eu vou citar alguns, porque eu não conheço o seu caso de uma maneira aprofundada, então vou dar um apanhado geral, tá? Primeiro, se a gente tem sintoma, eu tenho um exame que mostra endometriose, qual é a medida que vai melhorar com certeza a minha qualidade de vida? A cirurgia. A cirurgia vai melhorar. Eu preciso fazer cirurgia em todo mundo que tem endometriose? Não, não preciso. Se a paciente tem endometriose, mas não tem sintomas sérios, né? Às vezes a paciente tem endometriose, mas não tem uma dor intensa, que não afeta a qualidade de vida dela, deixa a endometriose quieta, tá tudo certo. Agora, se você tem sintoma e você tem um diagnóstico de endometriose, não necessariamente a gente precisa fugir da cirurgia como se ela fosse algo ruim. Ela é uma das nossas aliadas no tratamento da endometriose, tá bom? Com resultados muito, muito bons. Agora, não quero fazer cirurgia, quero testar primeiro um tratamento clínico, né? Existem, principalmente um anticoncepcional, é uma pílula só à base de progesterona, que chama de Enogeste, que a gente usa continuamente para evitar que menstrue. Eu não sei se você tem uma contraindicação a esse método, a gente teria que analisar, tá bom? E como ela vai bloquear a sua menstruação, ela também vai reduzir os focos de endometriose e existe uma tendência de redução dos sintomas, tá bom? Nem toda paciente tem uma redução dos sintomas com o uso do Dienogeste. Às vezes tem uma melhora parcial, que já é legal, principalmente porque a cirurgia leva um tempo, né, para fazer esse planejamento, ter a autorização do convênio médico. Então, é interessante. Um outro tipo de tratamento clínico que pode ser interessante, principalmente nas mulheres que têm, junto com a endometriose, a adenomiose, que é a infiltração endometrial na parede do útero, que eu não tenho como remover com cirurgia, a não ser que eu remova o útero. Mas um outro tratamento muito interessante é o uso do DIU hormonal, do DIU Mirena, tá? Ele vai fazer uma atrofia endometrial. Então, ele reduz os focos de endometriose também, mas com ação local, tá bom? Então, são alguns meios aí que a gente pode usar. Além de medicação para dor, tá bom? Vocês vão ter também apresentações relacionadas ali ao tratamento de dor. Isso é muito relevante, porque às vezes a gente faz tudo que está ao nosso alcance e a paciente ainda tem dor. Então, a gente tem que lançar mão de medicação para dor mais forte, né? Não é para ficar com dor, esse é o ponto. Doutora, outra pergunta. Alimentação anti-inflamatória também ajudaria nesses casos? Seria da SOP? Depende do que você está chamando de alimentação anti-inflamatória. Também vai ter uma apresentação bem legal sobre isso, então vai dar para definir essa dúvida.
quando eu falo de dieta específica para uma condição, é assim, quanto melhor for a sua dieta em termos de redução de fatores inflamatórios, então redução de industrializados, mais impacto positivo vai ter em vários aspectos da sua saúde, inclusive na SOP. Mas a dieta que mais tem melhora de sintomas de SOP é cetogênica. A cetogênica não necessariamente é considerada uma dieta anti-inflamatória, tá? Até porque o conceito de dieta anti-inflamatória, como ele é muito novo, ele ainda não é tão bem estabelecido nos estudos. Então, o que é a dieta cetogênica? É uma restrição de carboidrato simples, muitas vezes está relacionada com jejum intermitente também, para provocar cetose, né? Então, para a gente usar um outro tipo de metabolismo para gerar energia. E isso ajuda no metabolismo como um todo. E como a SOP é uma doença metabólica, consequentemente vai ter um efeito benéfico na SOP. Legal. Doutora, Oi, outra doutora. pergunta. Posso É, só fazer uma perguntinha rapidinho? uhum, Eu fiz também a dessa do hormônio. Meu nome é Cássia, tudo bem? Tudo bom, Cássia? Eu falei da alimentação anti-inflamatória porque eu passei no meu vascular há algum tempo e aí eu descobri sobre o lipedema, que é uma doença inflamatória e tal, que ela está sendo muito falada agora, né? Ela não era muito Uhum. falada antes. E aí o médico até me indicou fazer a cetogênica, uma alimentação mais limpa possível, e não usar o hormônio, que está até ligado com a próxima pergunta que eu fiz. Ele não indica o uso de nenhum tipo de hormônio. E aí ele pediu para eu colocar o DIU de prata e cobre. Aí eu queria saber até onde isso é verdade, não é? Porque é meio difícil você seguir uma dieta assim, uma cetogênica, não utilizar nada de hormônio, viver de atividade Sim, física, uma coisa assim meio que um pouco sim. impossível, né? Quero voltar até lá na apresentação. No começo da apresentação, lembra dos 3 pilares? Um dos pilares era o contexto sociocultural da paciente. Então, assim, gente, não tem sentido eu falar assim, olha, você, sei lá, que trabalha o dia inteiro, mãe de 2 filhos, que cuida da sua casa, da sua família. Você tem, então, que fazer só essa dieta aqui, tá bom? Não interessa o que seus filhos comam. Você não vai comer igual, você vai comer diferente da sua família. E você vai fazer 100 minutos de atividade física muscular todos os dias. E, assim, isso não entra mais na sua casa e não te pertence mais. Meu, né? Esse tratamento tá fadado ao fracasso, porque ele é incompatível com a realidade, né? Ele é incompatível com a realidade de todas as pessoas. Toda vez que eu vou passar um tratamento, eu penso assim, eu faria isso? Eu tenho tempo hábil de fazer isso? E exato, Cássia, e ainda evitar o estresse. Daí você não pode ficar estressada. Eu falei, meu Deus do céu, eu vivo estressada. Então, a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. O melhor que a gente vai conseguir fazer é o que é real, né? Então, a dieta cetogênica, ela tem efeitos benéficos em vários aspectos da nossa saúde, ok? Mas não é para fazer dieta cetogênica só por causa disso, não é esse o ponto, tá bom? Ela tem indicações específicas e é muito raro alguém conseguir manter uma cetogênica para sempre, né? Normalmente a gente indica quando tá começando o tratamento, teve o diagnóstico, começou o tratamento daquela doença para ter uma melhora um pouco mais consistente e depois vai readaptando a dieta à realidade, tá? Então, no caso do lipedema, eu tenho uma colega vascular que formou comigo e ela é especialista em lipedema. Então, a gente sempre teve essa troca interessante, né? O lipedema é uma condição que afeta muitas mulheres, absolutamente subdiagnosticada. Alguns casos são mais sérios, outros mais discretos, mas gera dor, gera desconforto, alterações anatômicas, né? Então, é muito importante o diagnóstico e o tratamento correto. Tem várias técnicas de tratamento de lipedema. Tem laser, tem ultrassom microfocado,
Mas sabe o que melhora? Dieta e atividade física. Qualquer dieta, né? O que que é dieta? É uma dieta baseada em coisas saudáveis. Você comer, gente, aquele arroz com feijão que a gente sabe. É salada, é comida normal, né? Evitar os super industrializados, evitar o açúcar refinado. E atividade física o mais constante que você consiga fazer. Isso vai ter um impacto muito positivo. Não dá para fugir da dieta e da atividade física. Ela vai melhorar, ela como prevenção primária, vai melhorar todos os aspectos da sua vida, todos. E não tem restrições para dieta e atividade física. Todo mundo pode fazer dieta e atividade física. Eu tenho 90 anos, posso começar uma atividade física? Pode. É óbvio que você não vai começar uma atividade física desassistida, né? Eu tenho artrose, posso começar uma atividade física desassistida? Não, não pode. Você precisa de ajuda para entender que exercício é melhor para você, para trazer menos riscos e menos danos. Mas você pode e deve começar uma atividade física, certo? Que mais? Eu vi que tem mais perguntas. Doutora, outra pergunta. O uso de naproxeno e ibuprofeno pode piorar ou aumentar os focos de endometriose? Não, não pode. O naproxeno e o ibuprofeno são anti-inflamatórios não esteroidais, eles são medicações específicas para dor, elas podem ser usadas em qualquer condição de dor pélvica crônica. Se você tem um efeito positivo com o uso do naproxeno e do ibuprofeno, você pode usar. O uso contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais, ele está relacionado com algumas alterações renais, que algumas vezes nos preocupam, e são mais comuns em pacientes um pouco mais velhas. Pacientes jovens raramente têm essa alteração renal. Mas, de maneira geral, assim, não é bom tomar remédio de dor todos os dias. O anti-inflamatório não esteroidal, ele tem riscos se tomado todos os dias. O que pode aumentar o foco de endometriose é eu não tratar a endometriose e só usar o remédio de dor. Porque naproxeno e ibuprofeno é remédio de dor. Ele trata a endometriose? Não. Ele melhora a dor provocada pela endometriose. Então, se eu tô tomando naproxeno, mas eu não tô fazendo nada para tratar a endometriose, pode ser que aumentem os focos, tá? Rafa, Sim, posso fazer um comentário? sim. Licença, doutora. Tudo Bom bom? dia, eu sou a Jéssica. Sobre a endometriose, eu tive, né? Eu retirei o útero e as trompas faz 1 ano e meio. E você falou sobre as cólicas, né? Que não é normal. E no começo eu não dei importância para o que seria Jéssica, né? Então eu me tá travando um pouquinho. automedicava casa para acabar com a dor. É uma carada, na verdade, né? De fazer exames, que além daquela cólica insuportável, eu tive sangramentos assim, 30 dias seguidos. Muito, era um fluxo muito alto, muito grande. E aí começaram os exames, as investigações. O médico me passou um medicamento de hormônio para estancar o sangramento, para poder fazer os exames, né? E foi onde descobriu a endometriose mesmo, e aí eu tive que fazer a cirurgia. Eu conversei, foi a melhor alternativa. Já tenho 3 filhos, né? Na época eu era casada, tinha as 3 crianças, tudo. O doutor falou: Você pretende ter mais filhos? Eu falei: Pelo amor de Deus. E aí foi onde ele me sugeriu a cirurgia, e aí foi onde eu fiz a cirurgia mesmo e retirei o útero e as trompas. Foi a melhor coisa da minha vida, depois de tudo que eu senti, tanta dor, tanto sofrimento. Eu brinco que se eu soubesse antes o que era, já tinha feito antes, né? Mas a gente acaba acreditando que cólica é normal por conta disso, porque eles falam, é normal. Fiz ultrassom transvaginal também, não deu nada. É só um sangramento. Não, não diagnosticou nada. Então, até chegar realmente no diagnóstico correto, foi bem complicado, foram meses bem doloridos, bem tristes mesmo, e até descobrir o que era e fazer a cirurgia, né? Não fiz nenhum tipo de tratamento antes, porque eu não consegui tratar a tempo, né? E eu só queria comentar mesmo isso, que realmente não é normal cólica, né? Eu brinco que depois que eu fiz a cirurgia, eu nunca mais tive cólica na minha vida. Isso é tão bom. E é isso, quando tiver cólica, a galera procurar realmente o médico, porque não é normal, tem alguma coisa Muda errada aí. até, muda até o nosso humor, né, Jéssica? Não estar com dor. Exatamente.
Doutora, E outra olha que a gente está pergunta. falando ainda de um contexto que é assim, você tem um amplo acesso à saúde. Quem não tem, demora realmente anos para obter esse diagnóstico, né? Diga, Rafa. Doutora, o SOP dificulta a perda de peso? Dificulta um pouco. Não é tão simples assim, mas por ter alterações metabólicas relacionadas à síndrome dos ovários policísticos, síndrome, a gente chama de síndrome um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, entre eles, tem algumas características que podem sim dificultar, por exemplo, ganho de massa, e perda de peso. Em compensação, a depender do fenótipo da SOP, se você tem os hormônios androgênicos muito exacerbados, então são aquelas características masculinas, né? O pelinho no rosto, a queda de cabelo, tipicamente androgênica, a acne. Se você começar uma atividade física, principalmente muscular, você vai ter um aumento de massa magra mais interessante do que as suas colegas, que não têm SOP. E a partir daí, você vira a chave e começa a ter uma perda de peso melhor. Então, as coisas acontecem numa escadinha. Obrigada, doutora. As perguntas já Foi? finalizaram. Boa, ótimo. Então, a gente vai entrar numa outra também, numa outra verdade que é muito difundida por aí, que é, pílula anticoncepcional causa infertilidade. Então, aqui eu tô falando da pílula anticoncepcional, aquela clássica, né? A combinada, que muita gente tem o conceito de que se eu usar por muito tempo, eu vou ficar infértil. Ou, às vezes, não é infertilidade que está relacionada com mito, mas algum problema de saúde, né? E isso não é verdade. O uso da pílula anticoncepcional combinada não está relacionado à infertilidade, independente do número de anos que ela seja utilizada. O anticoncepcional hormonal combinado, ele é à base de estrogênio e progesterona e cada um desses hormônios pode ter uma formulação diferente. Por isso que existem tantos nomes de pílulas no mercado, tá? Porque tem alterações na forma desses hormônios. A eficácia dela está entre 93% e 99%. Existe essa diferença, eficácia contra a gravidez, tá bom? Existe essa diferença porque tem pacientes que tomam bonitinho, e daí vão ter o 99% de eficácia, e tem outras pacientes que esquecem muito, e daí essa eficácia vai cair, tá bom? Não sei se vocês notaram isso, mas de um tempo para cá, na minha prática clínica, eu tenho notado que as pacientes vêm com uma bagagem muito. As pacientes que usam anticoncepcional combinado, elas chegam no consultório com uma bagagem do tipo assim, nossa, eu acho que eu tenho que trocar, porque tá todo mundo trocando, acho que faz mal, né? Eu tô tomando, acho que não é legal eu tomar isso. E é uma paciente que tá super adaptada, ela gosta de tomar, tá tudo certo pra ela, mas parece que tá existindo uma pressão social, né, pra parar o uso do anticoncepcional hormonal combinado. E assim, a realidade é que tudo é uma gangorra, não existe nada perfeito. Então, tomar o comprimido, tomar a pílula, é muito fácil, né? É uma coisa que você sai do consultório, você compra na farmácia, você começa a tomar naquele mesmo momento. Ele gera uma previsibilidade do ciclo. Então, se você tem ciclos irregulares, a gente investiga o porquê. Daí vou dar um exemplo. É muito comum no começo da nossa vida reprodutiva, quando a gente menstrua, existe ainda uma imaturidade do eixo que faz a gente menstruar, porque tem hormônios no cérebro que se comunicam, que vão estimular os nossos ovários, que vão produzir outros hormônios que vão estimular o crescimento da camada interna do nosso útero para a gente engravidar, e daí quando a gente não engravida, a gente menstrua. Então, esse eixo, ele é complexo, e quando a gente acabou de menstruar, sei lá, 12 anos, ele não está bem definido ainda. Então, é muito comum nessa fase a irregularidade menstrual. Tem algum problema com a irregularidade menstrual dessa fase? Não. A maioria das mulheres vão ter ciclos menstruais regulares num período de 5 anos depois da menarca, que é a primeira menstruação.
Mas eu entendo que a previsibilidade seja algo importante. Então, muitos ginecologistas acabam colocando o anticoncepcional nessa fase para regularizar o ciclo, né? E daí você tem lá uma menina de 12 anos que, faz natação, alguma outra atividade física, vai para a escola, e daí ela tá menstruando sei lá quando. Ela ainda não tem habilidade em colocar o absorvente, ela tá menstruando bastante. Olha lá, que oportunidade de eu melhorar a qualidade de vida dessa menina usando um anticoncepcional hormonal combinado. Então, o que tá errado não é prescrever o anticoncepcional hormonal combinado, é não explicar o porquê que eu tô prescrevendo esse anticoncepcional, né? Porque eu tiro o poder de decisão da mão da paciente também, se eu não explico o que eu tô pensando. Então, é muito fácil tomar, gera uma previsibilidade nos nossos ciclos. A ação da progesterona pode ser antiandrogênica e ajudar no controle da acne, por isso que ajuda na SOP também. Reduzir sangramento e cólica também acontece com o uso do anticoncepcional hormonal combinado. Mas, em compensação, para o efeito anticoncepcional, ele exige disciplina de tomada. Ele pode sofrer interferência com outras medicações, não é qualquer medicação, tá, gente? Não é qualquer antibiótico. Mas, por exemplo, se você tomou um anticoncepcional e você vomitou 2 horas depois, vai ter impacto, tá? Se você teve ah, ah, alguma outra condição que possa ter impactado na absorção daquele comprimido no seu trato gastrointestinal, ele pode ter, sofrer um impacto na eficácia, tá? E o mito do anticoncepcional gerar infertilidade, ele tá no mecanismo de ação do próprio anticoncepcional. Então, o anticoncepcional hormonal combinado, ele age inibindo a ovulação. Então, ele bloqueia esse nosso eixo que vai do cérebro para o ovário, para o útero. E quando a gente para de tomar o anticoncepcional, não é uma luz que você apaga e acende e de repente esse eixo que estava bloqueado volta a funcionar lindamente como se nada tivesse acontecido. E tá tudo bem ser assim. Ele vai voltar, esse eixo vai voltar. Mas, às vezes, ele precisa de alguns meses para retomar. E assim eu tenho um retorno absoluto e normal da minha fertilidade plena, num período ali que vai no máximo de 4 a 6 meses, tá? Tanto o anticoncepcional não está relacionado com a fertilidade, que tem paciente que engravida numa falha do anticoncepcional. Sei lá, eu esqueci 2 dias, engravidei. Então, não é tão simples assim. Mas pacientes que tomam bonitinho, podem ter um retorno um pouquinho mais lento, da fertilidade depois que eu interrompo o uso do anticoncepcional. Quer dizer, então, que não é para usar anticoncepcional? Não, gente, não é nada disso que eu falei, né? Se você tá adaptada ao anticoncepcional em pílula, tá ótimo. Só saiba que talvez demore um pouquinho mais para engravidar depois da interrupção, quando comparado com alguém que não usa método hormonal nenhum ou usa outros tipos de método que não estão relacionados ao bloqueio do nosso eixo para menstruar, tá bom? E a camisinha. Porque todos os métodos que, tanto a pílula anticoncepcional quanto os outros métodos contraceptivos que eu vou falar no próximo slide, não protegem contra doenças sexualmente transmissíveis. Então, o ideal, e daí vou voltar lá nos pilares, né? O contexto sociocultural da paciente. O ideal era que a gente usasse camisinha nas relações, principalmente as relações que não têm uma formação de confiança com um parceiro já de maior data, tá bom? Então, quando a gente fala de métodos contraceptivos, qual que é o melhor? E essa resposta, essa pergunta, ela só pode ser respondida se eu considerar para quem e quando. Porque não existe um método melhor. Depende de cada mulher e de cada momento de vida. Então, o que era bom para mim ano passado, esse ano já não é mais, né? Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu tomava pílula anticoncepcional e daí eu entrei na faculdade de medicina. Daí eu dava plantão noturno, e segunda-feira minha rotina era uma, quinta era outra, e eu comecei a atrasar. Eu precisava de 2 alarmes para tomar o anticoncepcional no momento certo. Eu comecei a atrasar e eu falei,
O que era bom para mim ano passado, esse ano não tá sendo bom, porque eu não quero engravidar agora. Então, eu preciso de um método que não dependa da minha rotina. E foi aí que eu optei pelo DIU. Daí, eu tirei o DIU, com a intenção de engravidar, engravidei. E no pós-parto, eu falei: ah, não quero o DIU, ele não encaixa mais nas minhas necessidades, por X motivos, e daí optei pelo implante de progesterona, que é o Implanon. Hoje ele é o meu método de escolha. Eu amo o Implanon? Não necessariamente, mas diante das minhas possibilidades, ele é o que melhor se encaixa na minha rotina hoje, né? Então, eu preciso pensar nos critérios, quando eu vou escolher um método contraceptivo, eu preciso pensar nos critérios de elegibilidade, porque tem algumas condições que contraindicam o uso do anticoncepcional. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas contraindicações. Eu preciso pensar na livre escolha da paciente, porque às vezes, mesmo que eu tenha uma contraindicação relativa a algum método, é um método, sabe, se não fosse por isso, era perfeito para aquela paciente. E ela assume os riscos daquele método, de tanto que ela gosta de usar. Tá tudo bem. Quando a gente sabe isso, a gente consegue ter segurança no que a gente faz. E da adaptação, porque às vezes a gente escolhe um método e depois de uns meses a gente percebe que a adaptação não foi tão boa, ou que não era aquilo que eu estava imaginando, tá? Eu quero falar um pouquinho de exemplos da vida real, que eu acompanhei recentemente no consultório, então estão bem frescos na minha mente. E se vocês tiverem dúvidas sobre métodos contraceptivos, a gente discute logo na sequência, para conversar e entender qual é o melhor que se encaixa nos seus desejos e suas necessidades no momento, tá? Então, a primeira paciente, ela tomou anticoncepcional, é uma paciente com SOP, síndrome dos ovários policísticos, e ela tomou anticoncepcional anos da vida dela, muitos, muitos anos. E ela é colega médica, ela entrou na faculdade de medicina e ela sentiu a mesma coisa que eu. Putz, eu amo o anticoncepcional por conta da minha síndrome dos ovários policísticos, me ajuda nos sintomas, principalmente agora que eu não tô tendo tanto tempo para me dedicar à atividade física, e é uma dieta balanceada, mas também uso o anticoncepcional como um método contraceptivo. E eu tô com medo, porque eu não quero engravidar agora e eu tô esquecendo de tomar, porque minha rotina ficou meio maluca. Então, acho que eu quero pôr um DIU Mirena. Conversamos sobre parar o anticoncepcional e ia voltar os sintomas relacionados que ela tinha antes, relacionados à síndrome dos ovários policísticos. E que ela teria que contrabalancear isso com dieta e atividade física. E algumas outras medicações que a gente também consegue abrir mão. Tipo espironolactona, que é um diurético que tem uma ação positiva na pele, mais tratamentos de pele, porque o problema principal dela era a acne. E daí, ok, combinamos isso, ela colocou o Dilmirena. Ela voltou em 2 meses, ela falou, ai, não quero mais. Ela não gostou, né? O Dilmirena estava sendo legal para ela em termos de garantia contraceptiva, mas ela não tinha o contexto do momento dela não possibilitava que ela controlasse a SOP de outro jeito, e o anticoncepcional ajudava muito. E daí a pele começou a piorar e ela falou: não, eu quero voltar pro anticoncepcional, né? Então foi aí, ó, anticoncepcional, Mirena, anticoncepcional. Tá tudo bem, né? Não tem problema a gente fazer isso. A gente só tem que fazer com algum critério para não engravidar no meio do caminho, né? Nessas trocas. Mas a gente pode escolher livremente o nosso método, né? Ela tá usando o anticoncepcional como tratamento de SOP? Não, não é tratamento. Mas ela tá usando ele como um controlador de sintomas. Porque no contexto dela, naquele momento, ela não tem como se dedicar tanto à dieta e atividade física. Não tem, né? Não é a prioridade dela e ela não vai fazer aquilo naquele momento porque ela tá fazendo outras coisas. Beleza, cada um sabe da sua vida. O caso da outra paciente usou anticoncepcional hormonal a vida inteira. E daí a gente faz alguns exames de rotina para pacientes que usam por longos períodos, porque o uso do anticoncepcional pode aumentar a formação de alguns nódulos hepáticos, né? Então, na ocasião, eu pedi um ultrassom de abdômen e a gente verificou a existência de um adenoma hepático, que não necessariamente está relacionado com o uso do anticoncepcional, mas que a diferenciação entre um hemangioma hepático às vezes é difícil.
são nódulos hepáticos diferentes, e eles tendem a crescer se a gente mantiver o uso do anticoncepcional. E daí a gente conversou sobre isso, e ela definiu por ficar com o anticoncepcional. E a gente vai fazer um controle do crescimento do adenoma hepático. Por quê? Porque ela está adaptada, porque ela entendeu os riscos e porque ela tem acesso à saúde o suficiente para repetir o exame, o ultrassom de abdômen, avaliar se houve ou não crescimento do nódulo hepático, e aí tomar uma decisão, certo? A decisão ela não precisa ser tomada naquele momento, naquela hora. Não, eu vou, eu penso, eu reavalio, tá tudo certo. Uma outra paciente, eu amo ela, inclusive. Assim, é um contexto muito libertador, né? Ela usa uma tabelinha, então uma percepção de fertilidade, quando ela tá com o muco cervical mais espesso, quando ela ali se sente fértil, que normalmente bate com um aumento relativo da libido, e daí ela usa a fé, mesmo podendo usar qualquer outro método de alta eficácia. Ela usa isso porque funciona no contexto dela. Se ela engravidar também, tudo bem, engravidou. Não é um problema tão grande. E ela não quer. Ela tá adaptada a não usar nada. Ela não quer usar nenhum método contraceptivo. Talvez ano que vem ela, sei lá, mude de emprego e mude de país. E daí isso mude. E ela não possa usar só tabelinha e fé. Ela tem que usar um método de alta eficácia para a gestação. Mas mesmo a tabelinha, a gente consegue fazer de um jeito que aumente um pouquinho a eficácia, tá bom? Tem algumas técnicas também interessantes, umas tabelinhas, que não é tabelinha, é tabelona, para entender sobre o seu período fértil de uma maneira mais interessante. E daí o último caso que eu quero passar para vocês é uma paciente que não usava método contraceptivo, ela não usava método contraceptivo nenhum, porque o marido era vasectomizado, ele já tinha um prole constituída, né? E ela teve uma trombose. Essa trombose foi uma trombose venosa profunda na perna, não estava relacionada com o uso de nenhum hormônio, né? Porque ela não usava nada. Ela vai investigar com o vascular o porquê isso aconteceu. Mas ela tá tendo que usar um anticoagulante, uma medicação que deixa o sangue mais fino. E daí ela menstrua, ela, né, não usa nenhum método hormonal, né, menstruou. A primeira menstruação com o uso do anticoagulante, depois da trombose, foi uma cachoeira de sangue. Óbvio, porque às vezes o vascular, principalmente se o vascular for homem, ele esquece que mulheres menstruam. Então, todo mês abre uma torneirinha e a gente sangra, e depois a torneirinha fecha. Só que ela abriu uma torneirona, porque ela estava usando um anticoagulante. E daí a gente começou, ela foi no consultório e a gente começou a pensar nos métodos, que para ela não eram métodos contraceptivos, mas o que a gente precisava? Eu preciso bloquear a menstruação dela. Porque toda vez que ela menstruar, enquanto tá usando o anticoagulante, ela vai menstruar muito, que pode gerar uma anemia, sem contar o desconforto de, enfim, sujar roupa, enfim, toda aquela situação que ela tinha me passado. Então, a gente optou, nesse caso, pelo Dilmirena, que é o método que mais tem relação com a amenorreia, né? Com a ausência de menstruação pela atrofia endometrial. Então, nesse caso, ela não usou o Dilmirena como um método contraceptivo, porque o marido era vasectomizado. Mas ela usou como um método para cortar a menstruação, né? Para entrar em amenorreia, diante de um quadro de um sangramento anormal secundário ao uso do anticoagulante, tá bom? Então vamos lá, finalizei a apresentação desse mito e quero saber o que vocês têm de perguntas. Doutora Raquel, a gente teve uma contribuição aqui da Priscila. A Priscila comentou que ela tomou anticoncepcional por 3 anos e na mudança de uma marca para outra, ela engravidou. Isso levou apenas 1 mês para acontecer. Uhum. A Priscila é a maioria das pessoas, viu, gente? É a minoria que demora esse tempinho para voltar à fertilidade plena. E a gente, o caso dela ainda ressalta essa necessidade de uma atenção na troca do método. Porque eu já atendi muito pré-natal de mulher que estava
esperando para pôr DIU. Uhum. Gente, não dá para esperar, né? Então a gente tem que fazer essa transição de métodos de uma maneira criteriosa para não engravidar no meio do caminho, tá? Outra pergunta. Tomo anticoncepcional desde os 14 anos. Minha médica falou que seria bom fazer uma pausa de 1 ano por estar tomando há muito tempo. Por medo, não tive coragem de parar, mas fiquei na dúvida se faria mal continuar. Seria mesmo necessário fazer a pausa? Não é necessário fazer a pausa. Essa pausa não tem sentido, não tem embasamento científico nenhum. Pausa 1 ano para engravidar sem querer. Não Hum. existe isso, né? Assim, o anticoncepcional é independente do número de anos que a gente use, se a gente está adaptado a ele, a gente pode manter. Você pode usar anticoncepcional há 30 anos? Pode, tá tudo bem. Então, não precisa fazer essa pausa não tem nenhuma recomendação técnico-científica estabelecida. Se você está adaptado a esse método, fique com ele. É óbvio que é interessante a gente conversar com o nosso ginecologista se ao longo da nossa vida a gente vai acrescentando contraindicações relativas ao método. Então, exemplo, eu comecei a tomar pílula anticoncepcional com 20 anos. Eu não tinha doença nenhuma e tava tudo certo na minha vida. Ok. Daí, agora eu tenho 40. Eu sou hipertensa e eu comecei a fumar. É o melhor método para mim continuar com a pílula? Não, porque eu tô acrescentando riscos, né? O uso da pílula anticoncepcional pode aumentar, descontrolar a pressão em pacientes hipertensas e o tabagismo junto com a pílula anticoncepcional combinada acrescenta risco de trombose. E o ideal é eu não acrescentar riscos, né? Eu não ir somando riscos. Mas mesmo hipertensa e tabagista com 40 anos, se a mulher sabe os riscos relacionados ao uso daquele método, ela tem o direito de continuar usando. Eu tenho uma paciente assim que usa anel vaginal, não sei se vocês conhecem, é como se fosse a pílula, só que de vez de tomar todo dia, ela vem na formulação de um anel que a gente insere dentro da vagina semanalmente. Uma vez por semana, daí tira depois de 3 semanas, fica uma semana sem. É um método pouco utilizado, pouco difundido, eu particularmente não gosto muito dele, mas a paciente já chegou no meu consultório usando e ela ama de paixão. Não entendo exatamente por quê, mas ela ama. E eu falei, olha, não é o ideal você estar usando esse método, porque você já tem 40 e tantos anos, você fuma. Ele não é, naqueles critérios de elegibilidade, ele não é o melhor para você. Então, o melhor seria tal coisa, que na ocasião eu tinha sugerido um DIU de cobre, um DIU de cobre com prata. E ela falou: Ah, tá, não, Raquel, entendi, mas vou ficar com ele mesmo, viu? Obrigada. Ok, sem problemas, né? Mas assim, só voltando à sua pergunta, né? Você não precisa fazer a pausa e que bom que você ficou com medo, porque daí você não ficou grávida. Outra pergunta que tivemos. A partir de que idade devemos começar a pensar em menopausa? Na população brasileira, vai ter um mito de menopausa aí, viu? Então não quero adiantar muito, mas na população brasileira, a maioria das mulheres vai entrar na menopausa entre 48 e 52 anos. A menopausa, a definição de menopausa é a última menstruação, é a última vez que a gente menstrua, é o momento da menopausa. Assim como a menarca é a nossa primeira menstruação. Mas a gente pode ter sintomas do período de climatério ali 5 a 10 anos antes ou depois, né? Então, se é uma mulher de 40 e tantos anos que já tem alguns sintomas de climatério, isso é ok, já é assim, é normal, né? Com 40 e tantos, 45, já começar a apresentar alguns sintomas relacionados ao climatério, que é esse período em torno da menopausa, tá? Mas eu juro que a gente vai conversar sobre menopausa. Então não vou evoluir muito. Tá. Outra fala. E essa fala dos médicos, vascular principalmente, sobre o anticoncepcional ser uma bomba de hormônios. E o que deveríamos evitar o uso? Tá. O vascular, de maneira geral, não gosta do anticoncepcional.
Tanto que eu acabo tendo um contato muito próximo com o vascular de pacientes que vêm para mim com alguma questão, né? Para gente quebrar esses mitos, inclusive pro vascular, né? Então, a paciente, por exemplo, que teve uma trombose, né, uma trombose na perna, ela tem uma contraindicação a usar métodos combinados. Então, quando a gente avalia os critérios de elegibilidade, a gente dá uma nota para esses critérios, né? Então, nota 1 você pode usar em qualquer momento, nota 2 com critério, nota 3, melhor não usar, nota 4 não use porque vai dar ruim. Então, quando a gente pega essa tabela de critério de elegibilidade, a gente vai colocando coisas que a paciente tem. Então, a paciente fuma, quantos anos ela tem? Ela tem hipertensão, diabetes, ela já teve uma trombose, e daí a gente apresenta para a paciente quais são as opções, as melhores opções que ela tem. Agora, é para demonizar o anticoncepcional? Ah, uma bomba de hormônios. Gente, não é uma bomba de hormônios. É uma quantidade de hormônios suficiente para bloquear o seu eixo. A gente não precisa ter medo de usar o anticoncepcional. Agora, para quem já teve uma trombose, para quem tem um problema vascular muito relevante, apesar de, assim, varizes não é contraindicação para uso de anticoncepcional. Antecedente familiar de varizes também não é. Tipo, minha mãe tem muita varize, se eu usar anticoncepcional, eu vou ficar também com muitas varizes. Não, não vai, não tem essa relação. Talvez você fique com varizes por questões outras, mas não é por conta do uso do anticoncepcional, né? Então, esse bate-papo entre o seu ginecologista e o seu vascular, ele é muito importante. No caso do lipedema, existe uma contraindicação formal ao uso do anticoncepcional ou ao uso do Dilmirena? Não, não existe. O que é melhor para você naquele momento? Usar um de cobre, que seria risco zero, então não tenho risco nenhum, risco zero. Então, eu sou uma mulher com lipedema. Eu vou fazer minha atividade física e minha dieta, ok? Vou fazer os tratamentos específicos para melhora da aparência e da circulação, ok? Mas eu também preciso de um método contraceptivo. O que é melhor para o lipedema? Eu colocar um Dilmirena ou eu engravidar? Porque eu não estou usando nada por medo de usar hormônio. Gente, a gravidez é um fator de risco muito maior para trombose do que o uso do Dilmirena. Sem contar que a gravidez piora muito o lipedema, de maneira geral, e o edema dos membros inferiores. E você ainda ganha um bebê para cuidar no fim de 9 meses, o que é muito relevante em todos os contextos socioculturais. Então, é essa gangorra que a gente tem que fazer. Não tem uma resposta certa para tudo. E tem paciente que não vai tolerar risco nenhum. E vai ser a paciente que vai colocar o DIU de cobre e tudo bem. E tem pacientes que vão entender que aquele risco é controlado e vão comprar aquele risco, né? E essa é a beleza da educação em saúde. O médico ser educador, mas o paciente decidir por ele mesmo. Temos mais perguntas? Eu esclareci? Foi esclarecedora essa? Sim. E se fôssemos... Doutora. Opa, Ai, desculpa, Rafa. imagina, pode falar, Cássia. Na verdade, é um complemento aí do lipedema e do DIU. Mas no caso, o DIU de cobre e prata, ele também resolve, né? Esse caso, no sentido de eu ter Ele é um uma... método contraceptivo de alta eficácia, sim. E aí ele não vai Mas piorar o lipedema. não vai piorar o lipedema, não vai. Mas o Dilmirena também, na teoria, não vai piorar o lipedema, tá? Mas com o DIU de cobre, daí são aquelas diferenças de gosto, tá? O DIU de cobre, você vai manter ciclos menstruais normais. Existe uma tendência de aumento de fluxo e cólica em pacientes que já têm um fluxo aumentado e dismenorreia, que é a cólica durante o período menstrual, porque é um corpo estranho na cavidade uterina. Se eu tenho, por exemplo, lipedema e anemia, o DIU de cobre não é uma boa opção, porque vai aumentar meu sangramento e piorar a minha anemia.
Então, é muito relevante conhecer o contexto inteiro, tá? Mas se você não tem nenhuma questão de saúde, assim, tipo, é, eu só preciso de um método contraceptivo. Eu não tenho muita cólica, meu sangramento é controlado, eu não me importo em menstruar, tô feliz com o meu ciclo menstrual, tá tudo certo. O DIU de cobre pode ser uma excelente opção. Ah, entendi. Obrigada. No meu caso, eu não tinha cólica, né? Antes de pôr o DIU. E eu fiquei um bom tempo sem tomar anticoncepcional. E agora eu tenho, mas também não é nada que me deixe sem trabalhar, sem viver, não. É algo que Tá dá para bom. tolerar. Beleza, mas tá vendo? Escolhas. Uhum. Obrigada. Imagina. Outra pergunta. E se fôssemos eleger as maiores preocupações para a prevenção de saúde da mulher, o que precisamos priorizar para ter uma vida com mais qualidade? Dieta, atividade física e saúde mental. Se você conseguir reservar um tempo do seu dia pra saúde mental, um tempo pra atividade física e comer de maneira saudável, você com certeza vai estar fazendo um investimento na sua longevidade e qualidade de vida. E a última contribuição é: eu usei Dilmirena por 5 anos e sentia cólicas de vez em quando moderadas. E troquei pelo Quilena. E hoje não sinto mais cólicas. Gostei dessa troca. Bacana. A diferença do Mirena e do Cailina, que são dois DIUs hormonais, eles têm o mesmo hormônio na composição, mas é legal que você falou isso, né? Os dois melhoram cólica, tá? Em pacientes que têm cólica, os dois têm um efeito benéfico na cólica. Mas o Mirena, ele é maior, né? O próprio dispositivo. Eu vou voltar aqui na foto do DIU. Isso aqui é um DIU, né? Então, esse dispositivo aqui, ele fica dentro da sua cavidade uterina. O Mirena, ele é maior. O Cailina chega a ser quase 1 centímetro menor. Assim, não é 1 centímetro, mas quase 1 centímetro menor. Então, se a cavidade uterina é pequenininha, o Cailina vai se adequar melhor àquela cavidade uterina. E daí, provavelmente, é por isso que você tem menos cólica com o Cailina do que tinha com o Mirena. A gente também considera isso na escolha, né, entre Mirena e Cailina, porque o custo-eficácia do Mirena é muito melhor, né? Porque ele é exatamente o mesmo valor, o investimento é o mesmo do que o Cailina, mas ele dura 8 anos e o Cailina dura 5. Então, quando a gente opta pelo Cailina, realmente é porque a gente tem alguma questão ali de tamanho de dentro da cavidade uterina. E era a última, né? Isso mesmo. Boa. Então, verdade número 4. Uma vez cesariana, sempre cesariana. Quis trazer um tema obstétrico também para a gente discutir um pouquinho. E isso é um grande mito, né? Mas eu entendo quando a gente pensa nisso, porque o nosso contexto é muito desfavorável. O Brasil é o segundo país do mundo que mais faz cesariana, o primeiro é a República Dominicana. Em números absolutos, nós somos o primeiro país do mundo a fazer mais cesariana. A taxa de cesariana é 86% no sistema privado e 45% no SUS. E essas taxas são fruto de um cenário de violência também em volta do parto normal, além de uma conveniência do sistema médico hospitalar, que vai prezar sempre pela praticidade, pela rapidez. E uma cesariana é muito mais rápido do que um trabalho de parto bem assistido, né? Mas a cesariana tem riscos. E às vezes eu converso com pacientes e elas desconhecem os riscos da cesariana, porque é alguma coisa tão difundida, né? Você tem uma colega, uma amiga, uma vizinha, você mesma já fez uma cesariana e deu tudo certo, ótimo, perfeito. Mas às vezes não dá tudo certo, né? A cesariana tem um risco muito maior comparativamente com o parto normal, né? Porque uma vez que a gente tá grávida, a criança entrou, tem 2 jeitos de sair. Então a gente sempre tá comparando um jeito com o outro.
Então, aumenta risco de hemorragia, de infecção, aderências pélvicas, que são uma causa de dor pélvica crônica. Quando eu abro a barriga, a cicatriz não fica só por fora, a cicatriz é em todas as partes que eu cortei. Então, pode gerar aderências dos órgãos internos, que é possivelmente uma causa de dor pélvica crônica. Lesões desses órgãos, porque a bexiga e o intestino está muito próximo do útero que eu vou cortar para tirar o bebê. Complicações na própria cicatriz, tá? Tem, por exemplo, endometriose de cicatriz. A gente ainda não tem isso super bem definido, mas quando eu abro o útero, eu também exponho o endométrio à cavidade pélvica. Então, também pode ter uma relação, por exemplo, com endometriose de cicatriz de cesárea. Isso acontece. Só para a gente conectar todos os fatores. Para o bebê, não tem como a gente avisar que ele vai nascer de cesárea, né? O aviso é o trabalho de parto. E o trabalho de parto, ele vai estimular que o bebê libere uma série de hormônios que vão deixar ele mais pronto para nascer. Então, bebês que nascem de cesárea podem ter uma dificuldade respiratória, né? Então, proporcionalmente, tem mais dificuldade respiratória do que bebês que nascem de parto normal. E existe uma taxa de letalidade para cesariana, que no Brasil, isso são dados de 2019, é de 3,6 a cada 10 mil casos. Então, não é nada desprezível, né? E é uma verdadeira tragédia quando isso acontece. Então, considerando que são feitas 1.600.000 cesarianas por ano no Brasil, 3,6 óbitos a cada 10 mil casos é muito relevante. São muitas famílias sendo destruídas por essa indicação, tá bom? E eu tô considerando essa taxa de letalidade em cesarianas que não tiveram uma indicação precisa, tá bom? Cesarianas que foram feitas porque sim. Mas a gente também não pode ignorar os riscos do parto normal depois de uma cesariana, tá? Esse risco, né? Qual o risco de ter um parto normal depois de eu já ter tido uma cesariana? O risco é a rotura uterina, porque a cesariana gera uma fragilidade na área do útero que eu cortei. Fica uma cicatriz. Assim como fica a cicatriz na nossa pele, fica a cicatriz no útero. E daí o trabalho de parto, e principalmente no período expulsivo do parto normal, existe o risco de rotura uterina. Qual que é esse risco? Depois de uma cesariana, esse risco varia de 0,1 a 0,2%. Depois, um parto normal, depois de 2 cesarianas, esse risco sobe para 0,6%. E depois de 3 cesarianas, esse risco sobe para 2,5%. O risco de rotura uterina, ele existe, inclusive, em pacientes que nunca fizeram cesariana antes, tá? Só que é muito, muito baixo. E está muito relacionado com partos violentos, com múltiplas intervenções. Mas analisar esses riscos de rotura uterina de uma maneira muito focada, né, naquela saúde orientada pelo risco, né, faz eu esquecer de todas as vantagens do parto normal. Então, por que eu estou buscando um parto normal depois de uma cesariana? Eu vou ter os riscos da rotura uterina, mas eu vou ter todas as vantagens do parto normal, que é menor risco de hemorragia, infecção, trombose, lesão de órgãos, menos risco para o meu bebê, uma recuperação mais rápida e fisiológica, e um impacto que a gente chama um impacto psiconeuroendócrino imunológico do parto. Porque quando a gente entra em trabalho de parto e tem um parto normal, o parto ele não é mecânico, não é um bebê saindo pela vagina de uma mulher. O parto é um estado psiconeuroendócrino imunológico que gera interferências e comunicações por diversas partes do nosso corpo. Para a gente ter mecanismos para lidar com o trabalho de parto, e 2, para a gente ter mecanismos também formados para lidar com a nossa nova vida, né? Mas assim, é muito difícil lutar contra o sistema brasileiro em termos de cesárea versus parto normal, né? Hoje, mesmo as taxas do SUS são muito elevadas, né? E tá havendo um aumento da taxa. Por mais que a gente tenha difundido um pouco mais informação de que o parto normal seria a melhor opção, as nossas taxas de cesárea continuam fixas no sistema privado ou aumentando no SUS, o que é um pouco desesperador para quem é profissional dessa área e vê diariamente os riscos relacionados a essa cirurgia. É isso.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Normalmente, quando a gente aborda esse tema, tem muitas perguntas de mas isso é indicação de cesárea? Aquilo é indicação de cesárea? E algumas também perguntas relacionadas ao direito da mulher, tanto no SUS quanto no sistema privado, de optar pela cesariana. E isso é verdadeiro, é um direito. Mas o direito só existe depois do conhecimento. E, olha, eu duvido que a maioria dos médicos obstetras discutam os riscos da cesariana e os benefícios do parto normal de uma maneira técnica e clara com as pacientes antes delas tomarem essa decisão. E, principalmente, que certifiquem que elas vão ter todo o apoio necessário na escolha do parto normal. Porque se a escolha for fazer uma cesariana agendada ou ser violentada num parto normal, eu também escolho a cesariana, né? Então, isso é muito mais complexo. E aí, vamos bater um papo sobre isso? Vamos passar para a nossa verdade número 5. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, assim, que eu também não queira expor, pode me contatar no pessoal, tá bom? Acho que eu não vi nenhuma caixinha, então eu vou passar para a verdade número 5, que é aquela que eu tinha prometido da menopausa. Combinado. Ótimo. Vamos lá. Verdade número 5. Terapia de reposição hormonal causa câncer. Esse é o 5º e último tema de discussão, já no fim da vida reprodutiva da mulher, e isso é um mito. É um mito porque, não causa todos os cânceres, tem cânceres que inclusive melhora, e causar um efeito, parece um efeito muito rápido, né? Quer dizer que se eu fizer terapia de reposição hormonal, eu vou ter câncer. E não é assim, definitivamente não é assim. Quando a gente fala de climatério, a gente tem uma série de sintomas relacionados a esse período, que varia ali um pouco antes e um pouco depois da mulher entrar na menopausa. Esse período é caracterizado por irregularidade menstrual, que pode ser para menos, né? Pode ser eu menstruar menos, mas frequentemente é para mais, aumentar o número de dias que eu fico menstruada e aumentar o fluxo menstrual. Os sintomas vasomotores, então com aquele fogacho, que é um calorão que vem do além, que a gente sua literalmente, assim, sua o bigode, um cansaço também do além, insônia, disfunção sexual e alguns sintomas geniturinários também, tipo infecção urinária de repetição, alguns corrimentos patológicos de repetição também. Então, um prejuízo imenso para a qualidade de vida da mulher, né? Então, assim, eu tenho um calorão que eu fico suando, minha roupa fica toda molhada durante o dia no trabalho, eu tô super cansada o tempo todo, mas eu não consigo dormir, eu sangro mais, eu não tô conseguindo ter prazer na relação e, além de tudo, tô com um corrimento desagradável ou coceira na vagina. Gente, péssimo, não preciso dizer nada. Então, a terapia de reposição hormonal, ela tem benefícios, inúmeros benefícios, né? Ela melhora os sintomas que eu acabei de falar, ela reduz a perda de massa óssea e o risco de fratura relacionada à osteoporose, ela melhora sintomas depressivos, ela reduz a incidência de câncer coloretal, né, de intestino e reto. A terapia combinada de estrogênio e progesterona reduz o risco de câncer de endométrio. Existe um efeito estético, né? Então, quem faz terapia de reposição hormonal costuma ter uma aparência melhor, uma melhora da aparência da pele e da composição corporal, com redução da gordura abdominal, e melhora da qualidade de vida em geral também, em questionários que são aplicados para essas pacientes. Mas, como nada é perfeito, a terapia hormonal também tem riscos. E ela isolada com o estrogênio, sem a progesterona associada, aumenta o risco de câncer de endométrio. Então, lembra que no outro slide a gente falou que a terapia de reposição hormonal combinada com estrogênio e progesterona reduz o risco de câncer de endométrio. A isolada com estrogênio aumenta o risco de câncer de endométrio. E ela aumenta em 2 vezes o risco de trombose se realizada por via oral. Mas hoje a gente não tem mais apenas a via oral disponível, a gente pode realizar
por via transdérmica com creme ou adesivo, e daí esse risco é muito menor ou ausente em alguns estudos. Então, a gente consegue driblar esse risco da terapia hormonal. E existe alguns estudos grandes que mostram um aumento do risco de câncer de mama. Esse aumento, ele é menor do que 1 a cada 1.000 mulheres por ano de uso. E esse aumento, ele anula depois de 5 anos que eu parei a terapia hormonal, né? Então, eu tenho esse aumento enquanto eu tô fazendo o uso e até 5 anos depois que eu fiz a interrupção, depois o meu risco passa a ser igual da população que não fez terapia hormonal. E eu quero ressaltar que o aumento, esse menos de 1.000 a cada 1.000 mulheres por ano de uso, esse aumento equivale a consumo de álcool. Então, é melhor eu falar que a mulher não. É melhor ela parar de beber álcool e fazer terapia hormonal, a vida dela provavelmente vai ser melhor, a qualidade de vida dela vai ser melhor, e ela vai estar aumentando o risco de câncer de mama igualzinho, né? Então, assim, o sedentarismo, a obesidade, o consumo de álcool, ele aumenta o risco de câncer de mama igualzinho à terapia de reposição hormonal. Mas a gente tá endemonizando a terapia de reposição hormonal e não fazendo medidas para promover saúde com estímulo à dieta, perda de peso e atividade física, né? E eu coloquei aqui essa interrogação porque existe ainda estudos inconclusivos em relação a risco cardiovascular, cognição e função sexual. Então, assim, o risco cardiovascular, quando a gente coloca a terapia de reposição hormonal na janela de oportunidade, então, até num período de até 10 anos depois da menopausa, em mulheres que não têm doença cardiovascular prévia, aparentemente a terapia hormonal melhora reduz o risco cardiovascular. Mas se eu demoro muito para começar a terapia hormonal e eu começo em pacientes que têm já uma doença cardiovascular descompensada, daí ela piora o risco cardiovascular, tá? E daí a cognição e a função sexual são coisas muito difíceis de avaliar, então os estudos eles são inconclusivos tecnicamente. O que a gente vê na prática, e olha que eu não gosto muito de falar só de prática clínica, mas nesse caso eu vou me arriscar. O que a gente vê na prática do consultório é uma melhora da disposição, que é entendida como melhora de cognição, né? Porque uma das queixas é piora de memória, tipo. Que é a meio que a piora da memória que acontece depois que você é mãe também, né? Que você não lembra de nada, porque você tá focada na criança. E a maioria dos pacientes também vai falar sobre uma melhora na função sexual, apesar de sexualidade ser algo multifatorial e depender não apenas de uma pessoa, mas também de um parceiro ou de uma parceira, tá bom? Então, assim, a escolha é de cada mulher, né? Fazer ou não terapia hormonal é uma escolha individual. Ela não precisa ser feita. Mas é muito importante que essa escolha seja feita de uma maneira consciente, considerando os riscos e benefícios com o objetivo de educação em saúde, tá? E eu quero deixar como mensagem final uma frase que eu sei que é super clichê, mas conhecimento é poder. A nossa saúde é muito mais complexa do que uma bateria de exames normais ou um modismo que daqui a 10 anos já não vai existir. E não se entreguem ao medo e busquem sempre o conhecimento embasado em ciência, certo? Então, e perguntem, questionem, né? O médico que não gosta de ser questionado, ele fica estagnado, porque são as dúvidas que vão fazer a gente crescer, e melhorar o nosso atendimento, tá? Muito obrigada, quero agradecer a atenção de vocês e também a disponibilidade aí de fazer as perguntas para a gente ter uma discussão mais legal. E daí a gente tem agora ainda alguns momentos para mais perguntas e reflexões. Deixa eu interromper minha apresentação para eu ver todo mundo, que eu não estava vendo ninguém. Raquel, eu achei que foi super
sim, foi ótima. E o bom é que o pessoal sempre participa bastante, né? Questiona e tudo mais. Adorei, adorei. Uma coisa que, assim, a gente, quando é mais jovem, a gente acaba ignorando bastante essa questão do exercício físico, né? Da importância do exercício físico e da alimentação. Eram coisas que nossos pais ignoravam, assim, meus pais, tipo, né, eles não foram também estimulados, digamos, a ter uma vida mais saudável ou de entender a importância. E nos últimos anos, observando um pouco mais a importância disso, eu vejo pessoas da minha própria família, sabe? As mulheres que começaram a ter uma vida no esporte, fazer um exercício, mesmo que seja em casa, mesmo que sejam, elas hoje têm uma qualidade de vida até mental muito melhor, né? Então, assim, E nunca é tarde para começar, né? Às vezes a exato. gente fica com esse conceito de, mas eu tenho 50 anos. Meu, começa agora. Agora é o melhor momento para você começar, né? Eu não sou o maior exemplo, porque eu odeio mesmo, não vou mentir. Não, mas eu também não, mas Mas, assim, não façam o que ma- eu faço. não, não, mas assim, tem uma coisa que, principalmente para as meninas mais novas, assim, para todo mundo, mas para as mais novas que ainda que não tiveram, talvez não receberam esse conselho mais cedo, é muito, 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 muito importante que a gente comece, não importa, mas que a gente dê um pouco de atenção para isso, nem que seja um pouquinho, sabe? Mas é muita diferença, inclusive na questão da demência lá na frente. Eu vejo que as pessoas da minha família que têm uma vida mais esportiva, Ativa. que Uhum. conseguem ter menores índices, né, ou demoram muito mais para ter um processo de demência. Então, assim, por isso que foi a pergunta em termos de prioridade, porque eu sei que é uma coisa que a gente ignora, porque não necessariamente é a zona de conforto, e quem tem filho às vezes tem dificuldade de encaixar, mas realmente é muito importante, muito mais importante do que nos ensinaram. Sim, com certeza. Gente, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Mas é também o mais difícil, né? Porque reservar o nosso tempo, que já é escasso, para tudo que a gente precisa fazer ao longo do dia, e aquela sensação ainda de peso que as mulheres têm, eu tenho muito, que é, Sim. então eu até tenho tempo de ir na academia. Ela até é perto de casa, mas eu tenho que deixar meu filho para ir. Mas eu tenho que trabalhar menos para ir. Mas eu vou ganhar menos proporcionalmente, né? Porque eu sou autônoma, então se eu trabalho menos, eu ganho menos. E daí ela acaba ficando em segundo plano quando não deveria, né? E toda vez que eu faço apresentações dessa maneira, depois eu fico tipo assim, meu Deus do céu, eu preciso começar a academia agora! Amanhã eu já vou. Então, bora aproveitar que é segunda-feira e fazer o possível, né? Então, se a gente não consegue traçar o plano ideal, né, de fazer lá 50 minutos de atividade diariamente, blá 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 blá, vamos tentar traçar um plano possível, né, que é nos manter ativa durante a semana, fazer alguma caminhada com regularidade, pode ser um passeio com um filho, que você coloque um tênis e passeie com mais intenção, por assim dizer. Pode ser uma atividade física já planejada no fim de semana, como um lazer associado, né? Porque realmente é o melhor investimento que a gente pode fazer na gente. E a dieta entra nesse combo também com uma importância muito, muito relevante quando a gente fala de perda de peso, né? Porque a atividade física, ela tem um impacto na nossa qualidade de vida imenso. Mas o impacto na perda de peso, ele é restrito só com a atividade física. A não ser que eu faça atividade física 4 horas por dia, né? Mas daí é incompatível com a realidade da maioria das pessoas. É, o impacto na perda de peso, ele é restrito, né? Então, precisa da dieta. E a gente tem alguns vilões da perda de peso quando a gente fala de dieta, né? Então, a gente fala, dieta anti-inflamatória, dieta cetogênica, né? Gente, o que impede a gente de perder de peso é álcool. O primeiro vilão é álcool. E daí, mas não posso tomar nem no fim de semana. Não pode. Quando quer perder peso, não pode tomar nem no fim de semana. Mas daí, não é que você não vai poder tomar nunca. Quando você chegar no seu objetivo, você volta a tomar de maneira criteriosa, né? Então, a primeira coisa que atrapalha a nossa perda de peso é álcool. A segunda coisa é suco.
e quando eu coloco suco, bebidas adocicadas. Pode ser Coca-Cola que não seja zero, pode ser suco de fruta natural. A terceira coisa é doce. A quarta coisa é comida. Tipo, eu como demais, como muito. A fritura, batata frita, o hambúrguer. A quarta coisa só que atrapalha a nossa perda de peso, né? E a quinta coisa vai ser a gente não ser ativo, né? Então, a atividade física entra ali. Então, você não precisa ter uma nutricionista que vai te prescrever uma dieta mirabolante. Se você reduzir o consumo de álcool, de bebidas adocicadas e de doces em geral, você já excluiu os três principais componentes que impedem a perda de peso, né? Então, isso já dá para fazer hoje. Doutora, tivemos muitos comentários aqui que o docinho é difícil. É muito difícil. Depois do almoço. Mas exatamente. Gente, é muito difícil. Eu sou muito doceira, muito É. doceira. É tipo, e o Daniel é a mesma coisa. É que é um puxa o outro. É Não terrível aqui em adianta. casa. E agora a gente tem que comer doce escondido da criança, né? Porque a criança não pode. Aí Eu me complica mais sinto, ainda. eu me sinto assim, uma bandida comendo chocolate na minha própria casa. É. Doutora, Mas é tivemos. isso, né? A gente valoriza muito a alimentação de quem a gente ama, né? Sim, Mas a gente tem que valorizar a nossa também, né? sim. Tivemos uma outra pergunta sobre convênio. Você atende plano de saúde? Se sim, se você atende o Bradesco? No consultório, eu não atendo plano de saúde, tá? Mas eu acho que o nosso convênio médico é até igual. E Uhum. tem o reembolso, né? A gente faz emissão de nota fiscal. Vou até falar com o Dani pra gente fazer se vocês tiverem interesse em passar lá no consultório, né? Pra gente fazer um código de desconto aí, sei lá. Seria muito interessante. Todo mundo ficou Boa. bem interessado. Outra pergunta, Vai ser a doutor. próxima, ó, Rafa, vai ser a próxima Uhum. iniciativa do RH. Pode deixar. O cupom. Demorou, já esteja. Já estou na fila. Outra dúvida que surgiu: o que daria para substituir de alimentos referente à SOP? Por exemplo, pão. Então, difícil, né? A SOP dá não comer pão. Assim, ideal, mundo ideal. O que que eu poderia fazer? Não comer pão. É, Melhor do que eu substituir o pão, então, por exemplo, para quem tem diabetes, é interessante eu substituir a farinha branca, então pão branco, pela farinha integral. Mas é mais interessante ainda reduzir o consumo geral de farinha e não só substituir pelo integral. E aumentar o consumo de vegetais. Então, é vegetal, inclusive no café da manhã. Então, o café da manhã típico brasileiro, que assim, a gente faz 3 refeições grandes por dia, né? Café da manhã, almoço e jantar. Às vezes a gente até pula uma aí no meio da rotina. Então, se a gente. E o que é que a gente come no café da manhã? A gente toma café com leite, às vezes a gente põe açúcar, às vezes a gente toma suco de fruta. E daí a gente come pão com manteiga e às vezes algum embutido junto, tipo presunto. Tá tudo errado. É um café da manhã péssimo. O café da manhã típico brasileiro, apesar do almoço típico brasileiro ser maravilhoso, o arroz, feijão, bife, batata, enfim, o café da manhã típico brasileiro é tenebroso, né? Então, a gente fazer essa substituição é interessante, né? A gente não colocar açúcar no café com leite nem no café puro, enfim, não consumir o suco de fruta nesse momento, que a gente está fazendo quebra de jejum com um monte de açúcar, né? Mesmo que seja no suco de fruta natural. Toma água. Você não gosta de café com leite? Toma chá gelado. De preferência não industrializado, mas você faz um chá gelado lá, deixa na geladeira, dura para sempre aquilo. Enfia umas hortelã na água também, casca de abacaxi, fica gostoso. Toma aquilo de vez de suco no café da manhã. Pode comer pão, não é esse o ponto. Mas se eu como só o pão, me atrapalha. Então, coma um bom pedaço de queijo,
Coma ovo, é sempre bom, quem gosta de ovo é ótimo comer ovo no café da manhã. Acrescente um vegetal ao seu café da manhã. Às vezes é difícil, eu sei, porque a gente não tem essa naturalidade, né? Mas assim, vamos fazer um omelete de espinafre? A gente topa omelete de espinafre no café da manhã, né? Vamos fazer, sei lá, de vez de passar só manteiga no pão, vamos fazer uma pasta de abacate com bastante salsinha ou coentro. Aqueles sucos detox, né, que vai tipo, couve, vai tipo uma maçã, couve, gengibre. Eu gosto de suco detox se você gostar do gosto, não é para tomar como se fosse remédio, porque daí não se sustenta a longo prazo. Se você gostar de suco verde, você pode tomar. Mas atenção, porque a maioria dos sucos verdes gostosos tem um montão de açúcar, né? Porque ele mistura. Ai, tem couve? Tem. Mas tem também laranja, água de coco, coisas para trazer um docinho gostoso, né? Então, assim, você quer tomar porque é gostoso, assim como você quer tomar um suco de laranja? Beleza, ótimo. Não faça isso uma rotina no seu dia a dia. Agora, você quer bater couve, gengibre e uma maçã com um pouco de água ou um pouco de leite? Ok, não vejo problema nenhum. Vai estar gostoso? Não. Se você acha gostoso, ótimo. Assim, pro paladar geral, isso não vai ser gostoso de tomar. Daí você vai tomar que nem remédio e daí não faz sentido, né? Como você prefere comer couve? É batida com maçã ou é refogada no almoço? Eu prefiro refogada. E tá tendo o mesmo impacto. Agora, se eu gostar, nossa, eu amo, nossa, bato couve com gengibre e limão e água, é a coisa mais gostosa da minha vida. Nossa, aproveita então que seu paladar é diferenciado e toma todo dia. E aí, Rafa? Aqui acabamos as perguntas. E só parabéns para você sobre a palestra. Obrigada pela ajuda nas perguntas. Eu Imagina. espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham levado boas mensagens. E eu quero reforçar que a mensagem principal é que a gente também se empodere em relação à nossa saúde e questione o que está sendo proposto para a gente, né? Porque isso vai gerar a educação em saúde, ela gera medidas que são praticáveis a longo prazo, e é isso que a gente quer, né? Não adianta você ficar uma semana indo na academia. Eu quero que você fique a vida inteira. É mais ou menos isso. E é tudo questão de hábito, né? Você começa a fazer um dia, vai 2 dias, depois você pega Isso. gosto, né? E O aquela coisa, problema é ninguém gosta, começar, né? mas vai dar certo. Ninguém gosta. Às vezes eu vejo uma ou outra pessoa. Tem uma anestesista do SMA que é minha amiga pessoal e ela ama ir na academia. A Lívia, Tipo, né? fazer exercício na academia, triatleta maravilhosa, não sei o que, não sei o que. Eu fico olhando e falo assim, nossa, que fila que ela passou pra eu passar a próxima encarnação. Que inveja boa. Assim, Mas é aquela, tipo, nossa, que maravilhoso. Só que isso não veio da noite pro dia, né? Isso veio de hábito. A primeira vez que ela tava indo na academia, ela não tava gostando, e que agora ela gosta. Então, que todas nós tenhamos esse objetivo final, né? Da nossa prevenção primária, melhora da qualidade de vida como um todo, sem só se orientar por riscos e doenças, Com certeza. aproveitem o dia em pés certo? aí, gente. Aproveitem o dia em pés que a gente tem Nossa, vocês têm em pés, verdade. E eu deixei meu telefone também, se vocês quiserem mandar, tá no fim da apresentação. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, etc. E daí eu falo para Dani combinar. Eu combino com você, Fabi, alguma coisa para quem quiser ir lá no consultório, tá bom? Show. Muito obrigada, Raquel, Beijão, pela tua gente. disponibilidade. Foi excelente. Imagina. Obrigada a todo mundo aí também pela participação. E aguardamos vocês nas próximas palestras, hein, pessoal? Vamos prestigiar aí os nossos palestrantes. Obrigada, Beijão, tá? gente. Tchau, Beijo para tchau. todos. Bom Bom Obrigada. dia, tchau, tchau. tchau.